Você já deve estar de saco cheio, né, de ouvir falar sobre pandemia, Covid-19, coronavírus. Gente, será que por quanto tempo a gente vai ter que passar por isso? Você já se perguntou? Já parou para pensar sobre esse assunto? Por que tudo isso está acontecendo no mundo? Por que a gente precisou, pela primeira vez em nossas vidas, recuar e ficar em quarentena dentro de casa por conta de um desconhecido? Eu acredito que há males que vêm para o bem e que nada acontece por um acaso. Acredito também que essa pandemia toda está aqui para nos ensinar algo positivo. Assista esse conteúdo e depois você me diz aqui nos comentários o que achou, tá bom? Eu convidei Cristiane Novaes, que é escritora, palestrante espírita e motivacional, graduada em letras, master practitioner em PNL, programação neurolinguística, autora do livro Mães de Luto. Se você já gostou desse assunto, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Cristiane, muito obrigada por você aceitar o meu convite e esclarecer as pessoas daqui do canal de que forma a gente pode aprender com a pandemia na visão espírita. Não sai daí não se você está acompanhando o canal. Fique por dentro, depois da vinheta. Olá, Karen. Olá a todos vocês que estão conectados pelas redes sociais nesse momento, onde nós vamos falar sobre um assunto muito importante, desafiador nesses tempos que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia do coronavírus. Obviamente que hoje nós vamos tratar desse assunto numa temática espírita. Nós nos reportamos à época de Kardec, onde ele, quando estava fazendo a codificação da doutrina, em O Livro dos Espíritos, na questão 737, você pode pegar o livro e pode constatar essa pergunta aí, se você quiser. Ele vai perguntar aos imortais por que Deus fere a humanidade, enviando para ela flagelos destruidores. Ele faz essa pergunta 737, onde outras tantas se desenrolam depois dessa. Onde os espíritos vão responder que Deus envia os flagelos a fim de que a humanidade avance alcançando o progresso. E quando os espíritos dão essa resposta, nos remete a uma reflexão no sentido de que Deus dá oportunidade aos homens para que ele possa progredir, utilizando a sua consciência, à medida que essa consciência também vai avançando, e ele vai tendo condições de agir, elegendo o que é bom e o que não é, fazendo as suas escolhas. Quando nós paramos para refletir acerca das escolhas que a humanidade faz, nós vamos perceber que nem sempre essas escolhas são as mais adequadas, são as mais assertivas. As escolhas, a maioria das escolhas que as pessoas fazem são escolhas mais equivocadas, escolhas mais erradas. E por conta disso, por conta de que a maioria das escolhas não são as mais adequadas para o progresso, esses flagelos são enviados a fim de que possamos avançar no sentido de progredir. Então, esse progresso vem para nós através desses flagelos. Alguém pode perguntar, mas por que Deus envia o mal? Por que Deus permite que o mal aconteça conosco? Deus permite que o mal aconteça porque Ele sabe que dali vai sair um bem maior. Também está em O Livro dos Espíritos. E quando nós percebemos esses flagelos, como o caso agora da pandemia do coronavírus, nós vamos perceber o avanço tanto na ciência, com a inteligência, o avanço da inteligência do homem, adquirindo, buscando vacinas, buscando medicamentos para tratar dessa pandemia que hoje invade todos os nossos lares, e não há exceção, em todos os países do mundo. Ele nos convida a uma reflexão, como também do ponto de vista moral, porque ele faz com que nós desenvolvamos a paciência, a coragem, a resignação, a fé. Então, o progresso chega através desse flagelo, dessa pandemia, e faz com que a gente possa desenvolver tanto a inteligência, que vem com a ciência, como o ponto de vista moral, a moralidade.
na fé, na confiança, na resignação, na paciência, etc. Mas com essa pandemia, nós verificamos que muitas pessoas estão vindo a óbito, muitas pessoas estão desencarnando. Mas por que algumas desencarnam e outras não? Por que que algumas contraem o coronavírus e vêm a óbito, enquanto outras não? Muitos idosos estão partindo para a parte espiritual através do coronavírus, mas muitos jovens também. Obviamente que a quantidade de idosos e de jovens não são iguais, não é a mesma, a maioria são idosos. Mas se nós formos pegar do ponto de vista do espiritismo, nós vamos adentrar numa questão bastante importante e interessante que diz respeito ao planejamento reencarnatório. Antes de reencarnarmos, há todo um planejamento reencarnatório. Nós vamos reencarnar, qual o período que nós vamos reencarnar, quem será meu pai, quem será minha mãe, quem serão meus irmãos, quem serão meus filhos, qual atividade profissional que eu vou desenvolver. Dentro desse planejamento reencarnatório, existe um planejamento desencarnatório, porque a morte é um assunto por demais importante para passar despercebido. Então, quando se planeja a nossa reencarnação, dentro desse planejamento maior, existe o planejamento da desencarnação. Como eu vou desencarnar? O que é mais importante para mim? Desencarnar através do o tipo de desencarne ou o tempo? O meu tempo aqui no plano físico é mais importante. Para mim, para o meu progresso, para o meu desenvolvimento enquanto espírito. Então, tomando por base o coronavírus, nós verificamos 3 grupos. Um grupo que pode adquirir o coronavírus, pode estar na programação desse grupo, adquirir o coronavírus, mas não vir a desencarnar por ele. Um outro grupo que pode estar na programação, adquirir o coronavírus e desencarnar por ele. E há um terceiro grupo que não está na programação adquirir o coronavírus, nem para desencarnar e nem para que o coronavírus sirva como um direcionamento, um ensinamento. Esse terceiro grupo pode adquiri-lo por negligência, por falta de cuidado, por falta de manejo nesse período em que nós estamos vivenciando. É para ficar isolado, é para lavar as mãos, é para tomar cuidado. E esse terceiro grupo pode negligenciar esses cuidados. Pode adquirir o coronavírus? Pode. Pode vir desencarnar? Pode. Mesmo não estando no planejamento dessa pessoa? Pode. Porque, como nós falamos, não existe um trilho, é uma trilha. Então, as nossas escolhas podem sim vir a interferir. Por isso que nós temos que tomar todo um cuidado nesse momento. Então, aquelas pessoas que estão desencarnando, os idosos, alguns jovens, eles podem estar neste grupo de pessoas que vieram para contrair esse coronavírus, porque essa experiência serve como um ponto importante de aprendizado enquanto espírito. Possa ser também que não tenha nada a ver com o tipo de morte, mas com o tempo. Então a espiritualidade se aproveita desse momento em que esse flagelo, em que essa pandemia, em que esse coronavírus está presente no mundo, para fazer com que aquele indivíduo que está no tempo de desencarnar contraia esse vírus e venha a retornar para a pátria espiritual. Para ele, não é tão importante o tipo, é importante o tempo. Para outros, não é tão importante o tempo, é importante o tipo. Para outros, não é tão importante, é mais importante, aliás, o tipo e o tempo, juntos os dois. E há aqueles que não estavam na programação, mas por negligência acabaram por contrair o vírus e vindo a desencarnar. Mas qual a mensagem que o Espiritismo pode nos trazer envolvendo esse momento de desafios para todos nós? Aí nós voltamos à época de Jesus, nós voltamos à época
em que ele estava lá naquele barco com Pedro, alguns discípulos, em que ele acalmou a tempestade. E nós percebemos que Jesus estava dormindo na polpa do barco, enquanto os outros estavam pelo barco, Pedro e mais alguns, e uma tempestade muito grande começou a cair. E os discípulos ficaram com medo, muito medo, ao ponto de questionar, mas essa chuva, essa tempestade, ele dorme? Vamos acordá-lo. Por quê? Porque os discípulos ficaram com medo e acordaram Jesus. E Jesus acorda e olha e questiona, mas por que estão com medo? Por que esse medo? E acalma a tempestade. Então, de uma forma muito simples e muito breve, nós podemos comparar essa tempestade como sendo o coronavírus agora. Os discípulos como sendo a humanidade, todos nós, com medo, com receio, não sabemos o que vai acontecer conosco, nem com aquelas pessoas que nós amamos. E Jesus, que é o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Então a mensagem que o Espiritismo traz é que possamos trazer Jesus para a nossa vida, nos encorajando, que possamos nos livrar do medo e nos munir, nos alimentar de serenidade e de coragem. Que possamos aproveitar esse momento de confinamento físico, onde nós estamos dentro dos nossos lares, para fazer um mergulho na nossa casa interior, que nós possamos entrar em nós, para que possamos avaliar a nossa existência, os valores que nós estamos alimentando, qual o propósito da nossa vida até aqui. Porque essa pandemia não pode passar e nós permanecermos os mesmos, porque nós não seremos mais os mesmos. Nós temos que ser criaturas diferentes. Então a proposta espírita nesse momento é seguir a ciência médica, ficando em casa, fique em casa. Você que está ouvindo, fique em casa, lave as mãos, cuidado, fique atento aos cuidados e também seguir a ciência espírita, oração, evangelho no lar, trazer Jesus para perto. Jesus, ele está na polpa do barco. Que barco? O barco da nossa vida. Que possamos avaliar o que fizemos, o que ainda fazemos, como ainda estamos e propor uma melhora para nós. Possamos fazer a nossa parte e aquilo que fugir do nosso controle, entreguemos a Ele. Porque uma das lições mais importantes que o coronavírus está passando para nós é exatamente isso. Nós não temos o controle de nada. O controle de tudo pertence a Deus. Que possamos então buscar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Viu aí quanta informação importante? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não estou aqui para mudar a sua religião, não. Quanto mais informação a gente tiver sobre determinado assunto, mais conhecimento a gente vai ter sobre ele, não é mesmo? Então é isso. Fica com Deus, fica em casa. Tchauzinho, até terça-feira que vem.